O ex-governador Ricardo Coutinho foi preso ontem à noite, assim que desembarcou no aeroporto de Natal, vindo da Europa. Era por volta das 10h40 da noite dessa quinta-feira, quando o ex-governador Ricardo Coutinho chegou da Europa, no Aeroporto Internacional de Natal, no Rio Grande do Norte. O político estava de férias quando teve a prisão decretada na 7ª fase da Operação Calvário, batizada como Juízo Final. O socialista desembarcou do avião e imediatamente foi conduzido por policiais federais para uma viatura e então seguiu viagem para João Pessoa. Aproximadamente às 2h30 da manhã, uma movimentação intensa começou nos portões da sede da Polícia Federal em João Pessoa. Uma viatura da PF entrou no prédio pelo portão principal, mas o ex-governador não estava no veículo. Segundo informações de funcionários da polícia, o político entrou pela porta dos fundos. Quem esteve no local foi o filho do ex-governador, Rico Vieira Coutinho, que foi deixar pertences pessoais para o pai. O advogado de Ricardo, Eduardo Cavalcante, também esteve no local e falou com a imprensa. Foi trazido do aeroporto internacional, no Rio Grande do Norte, e vai ficar aqui até a audiência de custódia. Essa audiência, como estamos agora no plantão judiciário, será definido o horário. O delegado acredita que vai ser realizada ainda na parte da manhã, mas isso só podemos definir ao longo do dia, né? Como é que foi o encontro lá em Natal quando ele chegou? Foi tranquilo, passou pela alfândega, passou todos os trâmites burocráticos e veio, com o delegado, e nós seguimos acompanhando. O senhor acredita na inocência do ex-governador? Como? O senhor acredita na inocência do ex-governador? Sim. É um procedimento de investigação que está no início, que foi deflagrado com relação a ele apenas na terça-feira. Então está muito recente. Ele negociando o pagamento de propinas. Eu não posso afirmar. Eu nem tive nem contato. O que ele relatou nesse contato que o senhor teve com ele? Não, nós praticamente não falamos sobre mais sobre esse procedimento do cumprimento da prisão preventiva. Ele estava de férias e da audiência de custódia que será realizada amanhã. Então, ele passa a noite aqui e faz exame de corpo de delito amanhã? Alguma coisa assim? Já fez e já está aí, e acredito que por volta de 10 horas talvez será encaminhado. Abalado? Como é que ele tá? Tá tranquilo. Os advogados de Coutinho ingressaram com habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça antes mesmo da prisão do socialista ser efetivada. Até o momento, não há informações se algum ministro acatou o pedido da defesa. Também envolvidos na operação, o irmão do ex-governador, Coriolano Coutinho, e o ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro, também entraram com o mesmo pedido junto ao STJ, que negou o habeas corpus aos investigados. Ricardo é acusado de chefiar uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos da saúde do estado da Paraíba, por meio de esquemas de propinas com organizações sociais que administravam os hospitais públicos do estado. O Superior Tribunal de Justiça também negou habeas corpus a Valdson de Souza, ex-secretário de Saúde do estado. Foi uma semana intensa. A Operação Juízo Final, que era a 7ª fase da Calvário, abalou as estruturas do poder no estado. Confira. Uma semana que abalou a Paraíba. Em 5 dias foram presos um ex-governador, uma prefeita, uma deputada estadual, 2 ex-secretários de Estado, advogados, empresários e outras pessoas ligadas a um esquema que, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, desviava milhões da saúde e da educação do estado da Paraíba. Na segunda-feira, os paraibanos amanheceram com a notícia do mandado de prisão contra o ex-governador Ricardo Coutinho, principal alvo da 7ª fase da Operação Calvário, e mandados de busca e apreensão nas residências e escritórios do governador João Azevedo, das deputadas Cida Ramos e Estela Bezerra, do ex-procurador-geral do estado Gilberto Carneiro e do ex-secretário adjunto de Educação José Arthur Viana Teixeira. A deputada Estela Bezerra, do PSB, chegou a ser presa, mas no dia seguinte, depois de passar por audiência de custódia, foi solta por força de uma decisão da Assembleia Legislativa. Por 25 votos a 7, eles desautorizaram a prisão da deputada, seguindo o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, de que a prisão de parlamentares só pode ser mantida se autorizada pela Casa Legislativa. O desembargador do Tribunal de Justiça, Ricardo Vital, acatou a votação da Assembleia e expediu o alvará de soltura da deputada. Outra socialista não teve a mesma sorte. Márcia Lucena, atual prefeita de Conde, continua presa.
Ao todo foram decretadas 17 prisões, sendo 14 mandados já cumpridos. Os trabalhos foram conduzidos pelo juiz Adilson Fabrício. A Polícia Federal também fez buscas e apreensões em gabinetes de 3 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado: Arthur Cunha Lima, Nominando Diniz e André Carlo Torres. Na quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça decretou o afastamento por 120 dias de 2 dos conselheiros, Nominando Diniz e Arthur Cunha Lima. Após as denúncias, os investigados foram levados para a Penitenciária de Segurança Média Juiz Hitler Cantalice, onde ficaram alojados em ala adequada e especial. De acordo com a determinação do desembargador Ricardo Vital, os custodiados Valdson de Souza, Gilberto Carneiro e Coriolano Coutinho estão sendo mantidos em separado e sem contato entre eles. Márcia Lucena e Estela Isabel Bezerra foram conduzidas para a Penitenciária de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão e ficaram em local isolado das demais presas. A Operação Calvário tem por objetivo investigar a atuação de organização criminosa por meio da contratação fraudulenta de organizações sociais. De acordo com as investigações, 70 milhões de reais teriam sido desviados só para o pagamento de propina aos integrantes dessa organização. Ao longo da semana, foram divulgados detalhes das investigações e trechos das colaborações premiadas, especialmente de Daniel Gomes, dirigente da Cruz Vermelha Brasileira, que confirmou as versões da delação de presos em fases anteriores da Calvário, como a ex-secretária de Finanças, Livânia Farias, e do ex-secretário adjunto de Turismo, Ivan Boriti. Em um dos trechos de um áudio de uma conversa entre o ex-governador Ricardo Coutinho e Daniel Gomes, estaria sendo acertado um repasse de propina, segundo o Ministério Público. A conversa foi gravada pelo próprio Daniel. Em delação, Livânia Farias também já tinha relatado repasses de propina ao ex-governador. Desde quando foi deflagrada a 7ª fase da Operação Calvário, que o ex-governador estava viajando. Alvo de mandado de prisão, ele foi monitorado por agentes da Interpol, da Europa. Ricardo desembarcou no Aeroporto Internacional de Natal, no Rio Grande do Norte, no final da noite desta quinta-feira e foi trazido em viatura até a sede da Polícia Federal em João Pessoa. Desde quando foi deflagrada a primeira fase da Operação Calvário, em 14 de dezembro do ano passado, já foram decretadas 32 prisões. As prisões de secretários obrigaram o governador João Azevedo a exonerar aliados de Ricardo Coutinho. As organizações foram contratadas para gerir hospitais públicos da Paraíba e já teriam recebido mais de R$1 bilhão desde o ano de 2014. Segundo o Ministério Público, só de propina mensal do contrato com o Hospital de Trauma, Ricardo Coutinho recebia R$360 mil. Propinas também seriam pagas a ex-secretários e pessoas indicadas pelo ex-governador, como seu irmão, Coriolano Coutinho. O dinheiro também irrigava as campanhas políticas do PSB e deputados tinham influência na gestão da saúde e da educação, como denunciou Daniel Gomes em uma das oportunidades que citou a deputada Estela Bezerra. Pelos cálculos das investigações, teriam sido desviados mais de R$174 milhões da área da saúde. As investigações não param com o fim da Operação Juízo Final. O Tribunal de Contas decretou o seu recesso a partir de hoje, a partir do dia 23 de dezembro, vai até o dia 3 de janeiro do próximo ano. Durante esse período de recesso, o Tribunal de Contas funcionará em plantão e quem responderá por esse plantão é o presidente da Corte, o conselheiro Arnóbio Viana. Ele pode fazer, inclusive, convocações extraordinárias e, inclusive, de servidores da própria instituição. O Correio Debate volta a falar da Operação Calvário em sua 7ª fase, que foi denominada Juízo Final. Hoje teve uma audiência de custódia pela manhã, onde foi ouvido o ex-governador. A prisão do ex-governador Ricardo Coutinho foi mantida e ele foi encaminhado para uma penitenciária aqui em João Pessoa. Ricardo Coutinho chegou ao anexo do Tribunal de Justiça pouco depois das 10 da manhã. A audiência de custódia começou com o juiz Adilson Fabrício fazendo perguntas básicas, como nome, endereço e profissão. A data do nascimento, 18/11/1960. Depois, o representante do Ministério Público perguntou se ele tinha feito o exame de corpo e delito. Ricardo respondeu que sim, e ainda disse que foi bem tratado pela polícia e por servidores do IPC. O juiz perguntou se o custodiado sabia o motivo da prisão. Ricardo respondeu: A primeira acusação que eu tenho conhecimento é recebimento de recursos financeiros ilegais. A essa eu me digo publicamente que sou inocente. Não recebo recursos ilegais de ninguém.
A segunda acusação é eu ter sociedade no Lifesa, e eu digo que eu não tenho sociedade em qualquer empresa, nem no Brasil, nem no mundo. Qualquer empresa. Eu tenho uma empresa que nunca movimentou uma única nota fiscal, que é uma consultoria pessoal chamada Filipeia, e não movimentou exatamente porque eu abri esse ano, e esse ano foi um ano muito difícil do ponto de vista dos ataques à minha reputação. A terceira acusação que eu tenho conhecimento é de ter fraudado a seleção de pessoal para o Hospital Metropolitano. Eu não posso considerar verídica essa acusação porque ela foi monitorada pelo TCE e pelo Ministério Público. E, finalmente, a outra acusação que eu tenho conhecimento é que eu controlava os poderes. É necessário dizer que isso na verdade, é uma afronta aos poderes. Eu não controlava, eu nomeei todos os chefes de poderes que foram em primeiro lugar, tanto na universidade, como no TCE, como no Ministério Público, todos eles, amigos ou não amigos, eu nomeei exatamente em função da lista de escolha. Eu não tenho, ao contrário, eu fui o governo mais fiscalizado, indiscutivelmente, da história aqui desse estado. Na sequência, foi a vez do advogado Eduardo Cavalcante falar. Ele começou dizendo que o ex-governador nunca esteve foragido, que no momento em que soube do mandado de prisão, entrou em contato com a Polícia Federal e providenciou a volta para o Brasil, onde acabou preso no Rio Grande do Norte, logo depois de desembarcar. O advogado pediu a revogação da prisão e a aplicação de medidas cautelares. Caso não fosse deferido, ele pediu que Ricardo não fosse levado para a penitenciária Rita-Lee Cantalice, onde os outros presos da Operação Calvário estão, em cela especial. Pedidos que não foram aceitos pelo juiz. Foi mantida a prisão preventiva, foi indeferido o pedido de substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar e a determinação dele ser recolhido na ala especial do Presídio de Segurança Média. Claro que, como o relator orientou, que não fosse recolhido na mesma ala que estivessem os custodiados Valdson e o Gilberto Carneiro, e a motivação já está explícita na decisão prolatada pelo relator. Segundo o promotor de justiça do Ministério Público Estadual e membro do GAECO, Manuel Cassimiro, a decisão foi acertada. Na verdade, o argumento de apresentação espontânea, ele só teria reflexo na prisão preventiva se ela tivesse sido decretada com fundamento na garantia de aplicação da lei penal. Mas, no caso, os fundamentos para a decretação da preventiva foi a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Esses motivos persistem. Durante a saída, a Polícia Federal adotou uma estratégia diferente. Percebam que esse ponto aqui é o local onde normalmente os veículos saem. Porém, a viatura da Polícia Federal saiu no portão do outro lado, que é usado geralmente como a entrada. Durante alguns minutos, a viatura da Polícia Federal ficou parada no pátio, esperando o momento certo para sair. Manifestantes soltaram fogos em comemoração. Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, emitiu uma nota. A nota diz o seguinte, que a OAB-PB, como entidade representativa da sociedade civil, é uma instituição apartidária, tendo como bandeira, dentre outras, a defesa intransigente da democracia e dos valores que fundamentam o Estado constitucional de direito, reconhecendo que a todos os cidadãos brasileiros que sejam acusados em processos penais são asseguradas as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, sem que se estabeleça antecipadamente qualquer juízo de valor sob eventual culpabilidade. É nesse contexto que a OAB manifesta seu apoio ao combate à corrupção pelo Estado brasileiro, por suas autoridades constituídas, e seu repúdio aos atos que desviem a administração pública dos princípios orientadores da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, reconhecendo os efeitos nefastos que a prática de corrupção provoca para a democracia, ao desenvolvimento e ao crescimento econômico do Brasil. A OAB da Paraíba, na nota, reafirma que o combate à corrupção configura-se em objetivo a ser compartilhado por toda a sociedade, instituições e comunidade jurídica de trato permanente e tangenciado sempre
pelo respeito à Constituição Federal. O Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional, IPSEP, que é citado em várias fases da Operação Calvário, foi contratado como organização social em 2014, que era um ano de eleição. Segundo a denúncia do Ministério Público, acatada pelo Judiciário, a contratação do IPSEP foi negociada por Livânia Farias e o ex-governador Ricardo Coutinho. Livânia Farias era secretária de administração, para a contrapartida de uma propina de R$1 milhão, que teria sido entregue ao governador apenas para a assinatura desse contrato. Em troca dessa propina, segundo o Ministério Público, o IPSEP assumia a gestão do Hospital Geral de Mamanguape e foram entregues como dinheiro público pagamento desse contrato do IPSEP para a gestão do Hospital Geral de Mamanguape, mais de R$5.200.000. Tomaram posse hoje os integrantes da comissão que vai atualizar o plano diretor de Campina Grande. Nós estamos instalando hoje a comissão para que possa discutir o plano diretor. O plano diretor que foi discutido em 96, depois teve uma pequena discussão em 2006 e aí nós estamos de novo aqui na Prefeitura Municipal, através do prefeito Romero, fazendo uma nova discussão com a sociedade civil organizada participando, a CDL, a Associação Comercial, o CTMU, enfim, todas as comissões, a FIEP, a Câmara Municipal, participando dessa discussão para que a gente possa direcionar a cidade. A cidade, de toda forma, muda muito, o tempo vai mudando com os seus direcionamentos, a gente precisa discutir. E a população, representada por esses membros que aqui falei, se farão parte para que a gente amplie essa discussão do plano diretor e em 2020 termine com essa comissão, com um trabalho profícuo de tantas reuniões na Secretaria de Planejamento. De fato, havia uma necessidade de atualização, as normas vigentes mudaram substancialmente, há exemplos, conjuntos habitacionais no passado, alguma empresa privada construía e não fazia parte de infraestrutura. As ruas ficavam sem pavimento e jogando essa responsabilidade para o poder público municipal. Portanto, agora nós vamos também exigir no próprio código que não mais possa ser construído nada absolutamente em termos de conjuntos habitacionais novos que não tenham contemplado toda a infraestrutura e assim sucessivamente, né? Volta a falar sobre o tema da semana, que foi, sem dúvida nenhuma, a 7ª fase da Operação Calvário, que foi denominada de juízo final. Essa operação que apura um desvio de mais de R$134 milhões das áreas de saúde e educação do Estado. Nossas equipes acompanharam toda a movimentação desde a segunda, terça-feira até hoje, o acompanhamento detalhado e trazendo todas as informações para você. Agora a gente vai assistir uma reportagem de Simon Cavalcante que resumiu aquela 7ª fase que foi deflagrada no início da semana. A 7ª fase da Operação Calvário, batizada de juízo final, foi deflagrada simultaneamente nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná. Agentes da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público Estadual tinham em mãos 17 mandados de prisão preventiva e 54 de busca e apreensão. Entre os alvos principais estava o ex-governador do estado, Ricardo Coutinho, do PSB. As investigações apontaram que o ex-gestor é o chefe do esquema criminoso responsável por desvios de recursos da saúde e da educação por meio da contratação de 2 organizações sociais. A Cruz Vermelha e o Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional, o IPSEP, receberam repasses do governo que passam de R$1 bilhão entre os anos de 2011 e 2019. Desse montante, cerca de R$134 milhões teriam sido desviados em forma de propina para os envolvidos no esquema. Diante dos indícios, foi decretada a prisão preventiva do ex-governador, que não foi encontrado em casa por estar em viagem de férias. Mas os policiais ainda deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do acusado, nesse condomínio de luxo em João Pessoa. Quem também foi alvo dessa fase da operação foi o atual governador do estado, João Azevedo. Contra o chefe do executivo, foram expedidos e cumpridos mandados de busca e apreensão aqui no Palácio da Redenção, sede administrativa do governo, e na Granja Santana, residência oficial do governador.
De acordo com as investigações, dos 134 milhões de reais desviados, 120 milhões foram destinados às campanhas eleitorais de 2010 e 2014, disputadas por Ricardo Coutinho ao governo do estado, e a de 2018, cujo candidato a sucessor no cargo era João Azevedo. Para a eleição do atual governador, teriam sido pagos em forma de propina mais de R$1 milhão em troca da promessa de manutenção dos contratos até então em vigor com as organizações sociais. Todo o esquema teria sido revelado por investigados nas fases anteriores da operação, que detalharam a estrutura hierárquica, o funcionamento da suposta organização criminosa e os outros participantes. Entre os colaboradores está Daniel Gomes, presidente da Cruz Vermelha Brasileira, preso ainda na primeira fase e considerado um dos chefes do esquema. Informações que levaram a justiça a decretar os 17 mandados de prisão. Todos foram encaminhados à Central de Polícia em João Pessoa. Na primeira fase da operação, 11 pessoas foram presas, entre elas a secretária de administração, Livânia Farias. Ela confessou ter recebido propinas. Livânia, ex-secretária de administração na gestão Ricardo Coutinho, foi presa em 16 de março. O objetivo da primeira fase foi cumprir 11 mandados de busca domiciliar expedidos pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida, atendendo uma solicitação do Ministério Público da Paraíba. Na terceira fase também houve mandados de busca e apreensão. Na quarta fase foi presa a servidora Maria Laura Caldas de Almeida Carneiro, ela que era assessora do então Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro. Foram 18 mandados de busca e apreensão. Na quinta fase foram 3 prisões, inclusive a do secretário adjunto de Turismo, Ivan Buriti. Novos mandados de busca e apreensão foram realizados em endereços de Ivan Buriti, de uma advogada e no Hospital de Trauma de João Pessoa, no Hospital Geral de Mamanguape e no Hospital Metropolitano de Santa Rita. E esta semana veio a 7ª fase que nós estamos acompanhando. No mesmo ano em que foi contratado o IPCEP, foram registradas doações para a campanha do PSB na Paraíba. Vamos ver aqui. Segundo o Ministério Público, as investigações apontam que a doação foi feita sem registro eleitoral e em espécie em torno de R$2 milhões. Ainda segundo o Ministério Público, o mesmo IPCEP adiantou propinas do trauma, as organizações sociais adiantaram propinas do trauma de R$1,8 milhão. E a soma de outras entregas mensalmente chegariam a R$1.478.000. No total, o custo de gerenciamento do Hospital de Trauma, aqui pelas organizações sociais, foi de mais de R$5.200.000.